estamos todos aqui, né? Vamos dar início já a isso, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Então, inicialmente, né, Edila, a gente tem um costume de começar esse programa com uma pergunta um tanto quanto capciosa. Quem é Edila? Nossa, eu tinha esse medo. Eu sabia que vinha essa pergunta. Eu assisti as outras lives e vi que vocês estavam fazendo essas perguntas. Eu, ai meu Deus, acho que vai sobrar para mim também. A Mari teve que responder, né, Mari? Eu assisti a tua. Não é fácil, amiga, não é? Em primeiro lugar, só antes de eu responder, Vinícius, eu queria dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui, agradecer muito o convite. Nossa, fiquei muito feliz, né? Ainda mais para falar sobre esse tema. De saber que a Mari hoje está aqui também, né? E tu, Vinícius, claro. E parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Eu achei assim, nossa, quando vocês anunciaram que estavam, né, fazendo esse projeto, eu achei, nossa, puxa vida, que coisa boa que eles estão fazendo, porque realmente é um canal maravilhoso aí para disseminar, né, essa cultura, para a gente ter esse espaço aqui de fala e de escuta, enfim. Então, assim, parabéns para vocês e já tem, olha, muitos seguidores, né? E cada vez mais. Vamos bombar. Respondendo a tua pergunta, eu fiquei pensando, né? Se eles me perguntarem o que for responder. Então, assim, eu pensei hoje de trazer para vocês aqui três, três respostas, tá? Três palavras, né? Que eu sou uma mulher feliz, sortuda. Eu não ia dizer sortuda, eu ia dizer ambiciosa, e aí eu disse, ai, não, ambiciosa tem alguma conotação aí um pouco negativa, né? Para mim não é negativa, para mim ela é positiva, mas algumas pessoas, enfim, então, sonhadora, mas no sentido de que sonhos são factíveis e são realizáveis, né? E feliz. Feliz por quê? Porque muitos sonhos eu já consegui, já conquistei, né? E um deles era ser mãe, né? Eu sou mãe de três filhos, lindos, maravilhosos, adultos. São pessoas que eu não posso me emocionar no início, né? São pessoas muito humanas, né? E que o que eles têm de melhor é que eles amam, né, a natureza e amam os animais. Então, isso assim tá de bom tamanho. Já fiz muito bem meu papel. É, eu quero dizer também para vocês que eu os tenho como meus professores, né? Os meus filhos e a minha mãe são os meus principais professores aí nessa vida toda. Na parte assim de função, né, de profissão, eu também realizei mais um sonho que foi ter uma carreira que não foi dentro da mediação, eu fui executiva em grandes multinacionais, né, na área de finanças, né, de bancos. Trabalhei 30 anos, eu sei que não parece, mas e aí depois, bom, enfim, então foi mais um sonho realizado e tardiamente eu descobri a mediação através de uma graduação aí em direito, né? Então, assim, faz aí cerca de 10 anos que eu tô nessa área, estudando muito. E, e atuando na área de mediação familiar e mediação, principalmente, a que eu mais amo, seria nesse contexto, né, de mediação educativa, tá? No contexto escolar, enfim. Deixa eu ver. Queria dizer para vocês que daí nessa minha nova jornada, né, eu também tenho alguns professores que eu gostaria aqui de citar, né? Eu tenho algumas pessoas que me inspiram muito, que é a professora Maria Inês Soares, a Lisa Parkinson e Humberto Maturana, que infelizmente não está mais aqui conosco, né? Mas que deixou aí um legado imenso, que eu tive a honra de fazer alguns cursos com ele também. E principalmente dois professores que vocês conhecem, que é o nosso professor Bezula
E o meu querido e já parceiro, né, professor Pedro Moraes Martins. Então, é isso, essa sou eu. Espero ter dito aqui um pouco para vocês. Edila, é uma alegria, né? É uma alegria receber você com a sua emoção, com a sua expertise. Eu acho muito mais expertise do que experiência, combina muito mais com você. E nada mais significativo do que você se apresentar hoje na live, que nós vamos falar de mediação educativa falando dos seus professores, das suas referências, né? Isso mostra o quanto é um lugar de referência, de influência e compartilho dos seus professores como mestres na ideia da concepção do que é ser mestre. Mas nós ficamos aqui muito curiosos e eu vou começar com uma ideia e que gostaria que você falasse um pouco mais sobre... A gente, quando nós começamos a live, nós começamos com mediação escolar e você traz para nós um termo que me aguça a curiosidade, né? Você falou sobre mediação educativa. Você pode falar para a gente mais um pouquinho sobre mediação educativa, Edila? Claro, Mari. Até sei que a chamada ficou mediação escolar, né? E tá ok, né? Mas assim, nós preferimos esse termo, digamos, de mediação educativa, por quê? Porque ele nos remete a um contexto mais amplo, né? Enquanto que a mediação escolar, ela também, além de ser, de ficar num contexto mais estrito, que seria somente nas escolas, né? Também pode ser confundida com aquela outra atividade que é de uma pessoa técnica que trabalha em sala de aula, né, promovendo a inclusão de algumas crianças, né, com maior dificuldade. Então, para não confundir esses termos, nós entendemos que é mais abrangente esse mediação educativa, porque ela está para todas as organizações de ensino, desde da infância, ensino, né, escola, daí seria ensino fundamental, ensino médio, universidades, centros de treinamentos, enfim. Então, ela tem essa maior abrangência, né? Então, Incrível! E eu já assim, gostei. Sabe quando o termo chama a atenção? Eu falei assim, ó, isso me parece mais pertinente. Vamos falar com quem entende disso, né, Vinícius? Não, com certeza. E até eu acho que o tema ter ficado mediação escolar, assim, eu confesso que eu tinha conversado um pouco com o Pedro, que ficou um pouco assim, exatamente para a gente até trabalhar um pouco esses conceitos, assim, um pouco diferentes, assim. Eu acho que é interessante a gente trazer essa visão mais ampla, né? Porque a gente está acostumado a ter certos reducionismos, né, na sociedade, então eu acho que a gente poder ter esse olhar maior, assim, com certeza é muito importante. E o que eu queria trazer, Edila, construindo essa pergunta que a Mari trouxe, né, agora anteriormente, e como que funciona essa mediação educativa? Como é que ela se dá, assim? bom, assim, eu aqui talvez eu fale um pouco mais em usando termos que são mais estritos à escola, né? Mas feita já essa essa explicação inicial, né, a respeito do termo, que abrange realmente todas as organizações de ensino, eu peço licença a vocês para falar mais do meio que eu estou mais inserida, tá? Que seria realmente no contexto escolar, ensino médio, ensino fundamental. Bom, o que eu preparei aqui para trazer para a gente conversar a respeito, tá? Eu quero tentar responder 3 perguntas, que seria para quê, como implementar um projeto e alguma coisa na prática, né? Primeiro, assim, trazendo o que é mediação educativa, né? Então, é um trabalho que se faz organizacional que visa fortalecer os interesses, os interrelacionamentos, seja entre alunos, seja entre professores, seja entre equipe diretiva, seja entre pais, seja entre a comunidade em geral.
né, nesse contexto. Bom, vou passar para a primeira pergunta, tá? Vocês me desculpem, porque eu não sou muito, enfim, assim, muito experta em lives, viu, Mariana? Tu tem muito mais Fica tranquila, desenvoltura Edila. e o Vinícius, né, do que eu, mas E vamos lá, vocês vão me nos ajudando. imagine, Edila, tomando aquele café gostoso naquela padaria. Eu preciso voltar naquele Ah, lugar com mais tempo, porque Vinícius, além de ser um excelente profissional, Edila é uma anfitriã de primeira linha. Então, nos imagine, nós três sentados à volta daquela mesa, tomando aquele café delicioso e conversando sobre esse tema maravilhoso. Uhum. E é sobre isso, Edila, que nós vamos aqui. Então, sinta-se à vontade, a casa é sua aqui no nosso encontro. Exatamente. obrigada. Obrigada, Mari. Bom, então vamos lá. Para quê? Eu queria, assim, estar comendo aquela... Lembra? Muito bom. Depois a gente conta para o Vinícius e mandamos para o pessoal. Aliás, muito obrigada aí para os nossos participantes, né? Ó, um beijinho para todo mundo que está aqui nos ouvindo, né? Nos mandem perguntas, podem interagir. A gente vai responder que não sabe, mas perguntem. Bom, então tá. Então vamos lá. Para aqui, né? Vou iniciar aqui citando o nosso querido professor Vesula. O professor Vesula, ele diz que a mediação ela não pode ser reduzida a um processo, a um procedimento, né? Ou a uma simples caixa de ferramenta, né? A mediação é algo que a gente vive, né? E eu já ouvi vocês aqui em outras várias, eu acho que quase todas as lives que eu tenho visto aqui desse espaço da mediação emancipatória responsável fala sobre isso, que a gente incorpora, né? Que a gente passa, depois que a gente conhece, a gente passa a viver desta forma, né? Quando se aprende a mediação, a gente muda a nossa reflexão aumenta, os nossos conceitos e preconceitos se modificam, né? É inevitável, a nossa cultura aumenta, a nossa escuta aumenta, a nossa observação aumenta e automaticamente a nossa postura muda, né? Nós ganhamos novas lentes, acho que sobre lentes, acho que o professor Pedro também falou sobre isso. Ganhamos novas lentes, né? Novas e ampliadas, né? E no fim nós descobrimos que nós não sabemos de tudo, né? E que estamos aprendendo sempre, né? Falando agora do contexto escolar, né, da mediação educativa no contexto escolar, nós sabemos a questão hoje do desafio, né, do ensino, principalmente aí esse médio fundamental, o que está enfrentando, eu não vou nem citar aqui questões de pandemia, né, mas assim, é falta de valorização dos professores, é baixos salários, é sobrecarga de trabalho, é alta evasão escolar, é violência pujante nas escolas, né, é bullying, é cyberbullying, doença mental, doença emocional, grande dificuldade de relacionamento entre as pessoas, né? Enfim, e aí agora uma vez eu comentei com o professor Pedro, assim, que a mediação educativa, né, ela traria muitos frutos para as crianças, né? E aí imediatamente o professor me fez refletir, né? Ele me disse, ele me disse assim, Edila, as crianças são um presente. E o futuro somos todos nós, né? Ou seja, muitas vezes nós focamos, né, esses projetos nas crianças, né? A minha primeira percepção, né, puxa, mediação educativa para as crianças, né, um mundo melhor, essa questão assim. E não, nós temos que centrar os efeitos causados no cotidiano daquelas pessoas, né? Que não só nas crianças, mas em toda a organização e inclusive na comunidade, né? Para além dos muros da escola, né? Ou seja, o futuro somos todos nós, mas o presente também somos nós. Então,
Então, estamos a trabalhar não só para o futuro daquelas crianças, mas também para o presente delas na escola, para uma convivência melhor. E não só para quando elas saírem da escola, né? Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito desse primeiro tópico. Essa seria a resposta da primeira pergunta. Eu acho muito interessante esse conceito de comunidade, né? De abranger esse todo, né? De não focar simplesmente só nos alunos, mas também trazer todo mundo que faz parte daquele contexto da sociedade, né? Porque eu acho que a gente, como você falou, tende às vezes a reduzir, né, a simplesmente aquele um ponto que vai daí fazer todo esse desenlace para o futuro e esquece exatamente das conexões que existem naquele contexto, né? Então eu achei bem interessante, Edila, esse contexto que você traz de trabalho com a comunidade. E daí eu queria te perguntar para aprofundar um pouco, para eu entender também um pouco mais sobre como que é feito daí esse trabalho com a comunidade no geral. Como é que vocês fazem esse link dos alunos, com os pais, com os professores, com os membros da comunidade? Como é que é feito esse trabalho? Bom, Vinícius, assim, normalmente, quando uma escola entra, né, e quando inicia uma implementação, digamos, de mediação educativa, né, normalmente a escola nos procura, né, através de sei lá, de repente fez algum curso com a gente, ou nos viu aqui numa live, né? Ou através de algum artigo que a gente acaba publicando, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é o ideal, né? Que a escola nos procure. Eu sei que o IMAP já desenvolveu outras formas também, por exemplo, eles montaram eventos, né, convidando diretores de escola e fizeram lá uma sensibilização, né, e aí a partir daquilo ali depois tiveram alguns contatos, né, de escolas e tal. Então, é importante dizer assim que a mediação educativa, ela em primeiro lugar, ela tem que ter essa voluntariedade, né, da organização. Isso é fundamental. A partir do momento, então, que isso ocorre, né, e que nós chegamos lá naquela escola, nós iniciamos algumas etapas, né, de trabalho com eles. Então, a primeira fase seria, então, com a equipe diretiva, digamos, né, então, diretora, falando do contexto ainda de ensino, tá, de escola. Chegamos lá na diretora para que a gente possa imaginar, né, a nossa escola lá de antigamente. Então, reunimos lá a diretora, vice-diretoras, coordenadoras pedagógicas, as orientadoras pedagógicas, enfim, né? E fazemos aquele primeiro trabalho com elas de sensibilização, né? Da mediação. Ouvindo elas, né? Principalmente ouvindo-as, né? E a partir dessa escuta, né, trazendo algumas propostas e vendo se isso é factível, se isso faz sentido para elas naquele momento. Se sim, né? Se essa equipe vê que sim, que faz sentido e acredita e quer fazer, se surge essa possibilidade, aí sim, aí nós passamos então para uma segunda fase. E aí nós fazemos o trabalho com professores. Que eu já vou chegar lá na comunidade, tá? Então, assim, nós envolvemos os professores, tá? Envolvemos professores, também fazemos daí um trabalho mais amplo com eles, né? Ou mais alargado, como diz o nosso querido professor Pedro, mais alargado, com os professores, né? Também nesse sentido de sensibilização, também no sentido de escuta, né? E montando, fazendo com que eles reflitam, né? Se faz sentido, novamente ou não. No terceiro momento seria, nós convocamos pais, funcionários, né? Aliás, a gente procura fazer assim, professores, depois funcionários, pais, pessoas ligadas à escola,
fornecedores. Por exemplo, se for uma escola que faz material, uniforme escolar, né? E aí tem a lojinha lá dentro da escola, aquelas pessoas, né? O tio que vende pipoca ali na frente da escola, sabe? Essas pessoas todas, né? Que integram essa comunidade, tá? E pessoas em geral, né? Dali, do redor, enfim. E nós chamamos essas pessoas para também fazer essa sensibilização, para também refletir sobre mediação, para também escutá-los, né, de alguma maneira. Então, a partir daí, nós envolvemos todos eles, né? E tu vê que eu nem comentei ainda de alunos. Vocês perceberam? Então, aquilo que eu disse lá, professor, as crianças estão vendo, olha só, perpassa aí por toda, né? Por toda a organização, né? E, por fim, nós chegamos aos alunos, né? Então é isso, assim, Vinícius, sabe? A mediação, ela é inclusiva, né? E a partir desse ponto que ela é inclusiva, todos aqueles que desejarem colaborar nesse sentido, a escola, a instituição deve manter as portas abertas. Edila, eu achei muito interessante o quanto essa tua descrição sobre o projeto, né, de implementação, a busca, conversa profundamente com os princípios da mediação. Então, me veio muito à mente essa ideia dessa dinamicidade, ou seja, não é a mediação educativa, ela não chega com um projeto pronto para aquela instituição, muito pelo contrário, ela chega nesse primeiro passo de escuta, né? Então, de escuta da gestão, de escuta dos professores. Eu gostei muito, e a escuta, né? Então a dinâmica tá no processo de escuta, no processo de apresentação de algo para verificar se para eles faz sentido, né? Então, essa construção, eu me sinto parte dessa construção, eu me sinto porque sou parte da construção de um projeto, então, para cada instituição, para cada local, para as pessoas que mudam, e as instituições também são dinâmicas, as pessoas também se modificam, esse projeto vai se criando, se co-construindo coletivamente, né? E quando você fala, né? Vocês vejam que eu não falei dos alunos ainda, mas todo esse processo, primeiro a abertura para, né? A abertura institucional para pensar a escola como um espaço diferente também, né? Proporcionar algo diferente. Esse processo de valorização dos profissionais e da comunidade, dos pais, para construir algo, isso já reflete nos alunos, né? Então, aquilo que eu estou fazendo é para o agora, como você falou, né? É para a mediação começa quando se começa a abrir. E duas coisas que você falou, né? Que também me chamaram a atenção. Nessa busca da reflexão. Eu reflito se isso faz sentido. Então, isso conversa tanto com o que a gente acredita como mediação. E aí eu te pergunto, esses princípios, essas ideias base são que inspiraram a ideia da mediação educativa? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, Mari, perfeitas as tuas colocações. É exatamente isso, né, que a gente quer conversar hoje sobre essas questões, né? É muito importante, quando a gente entra na escola, que a gente saiba respeitar os limites deles, né? Saber aonde estão as hierarquias, né? Sem ultrapassá-las, né? Procurar entender a realidade de cada um, né? Porque assim, quando até agora nós tivemos um caso que encaminhando um projeto para um local que é uma organização pública, nos pediram, vocês poderiam, porque tem toda uma burocracia, né? Vocês poderiam nos detalhar mais o projeto? E aí nós ficamos,
E agora? Porque, assim, justamente aquilo que tu comentou. O projeto, ele é mais um esboço, né? Ele é um esqueleto, digamos, das fases, né? Em que nós vamos realizar o trabalho. E aí nós vamos construindo ele todo a partir das pessoas, a partir da equipe diretiva, a partir dos professores, dos funcionários, dessas pessoas da comunidade que queiram estar junto, dos alunos, né? Então o projeto ele vai sendo desenhado e preenchido ao longo desse percurso e no tempo da escola. Isso é fundamental, né? No tempo da escola. Claro que a gente tem aí uma ideia de cronograma, enfim, mas é no tempo da escola, né? Não se pode chegar lá ditando normas ou regras, né? Não, nós, é importante a gente saber que nós que vamos lá para auxiliar nessa implementação, ou orientar nessa implementação, nós não estamos ali para dar as cartas, né? O que nós fazemos é conhecê-los, nos fazer conhecer, né? Escutar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? E estando presente 100%. Quando a equipe chega na escola, ela deve deixar a bagagem toda lá no portão, né? Entrar despido na escola. E estar o tempo todo atento a eles e ao entorno deles, sabe? Aos detalhes, ao quadro que está ali na parede, aquela cadeira que está daquele jeito, tudo isso tem um sentido e tem um sentido para eles, né? E nós também não podemos entrar lá achando que aquela cadeira está ali por isso ou por aquilo. Não, aquela cadeira está ali. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou perguntar para eles por que que aquela cadeira, né, está ali, qual é a função, a utilidade daquela cadeira, o que que significa aquela cadeira para eles. Entende? Então é isso assim que é o nosso maior trabalho dentro de um projeto assim desse. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se eu estou passando para vocês aqui. Eu tenho uma reflexão aqui do professor Vezula que eu gostaria de citar, que faz parte dessa nossa fala de agora, que eu acho bem importante. Aliás, ele não está aqui, ele coisa mais querida, né? Me mandou uma mensagem ontem dizendo por que que ele não estaria me desejando uma feliz live. Coisa, não, me realizei, né? Ele estava Ah, animado, ele já me pediu ontem para mandar para ele direto o link quando acabasse para ele poder assistir depois a sim, ele gravação. me disse, me desejou e disse, depois eu vou ficar atento, vou te mandar as minhas observações. Eu, nossa, aí criou uma expectativa e eu fiquei bem nervosa para tentar atender um pouco, né? Não é fácil. Ó, foi só falar dele. Olha, ele entrou online Ai, agora. meu Deus. Então, deixa eu... Finja Fala, Mari. costume, Edila, finja costume É, e siga. isso, vamos fingir naturalidade. Que é isso, muito pelo contrário, eu acho que isso que você trouxe para nós e uma das nossas. Que bom, professor, seja bem-vindo. Estamos falando do senhor nesse exato momento. Ó, meus Mas a corações aí. Odete falou sobre isso, e a Dede falou sobre isso também, que para esse lugar da mediação, essa ideia respeitosa com todos, com os lugares, com as pessoas, principalmente com quem está lá, né? E quando você fala, né, com quem nos ensina sobre mediação, seja no contexto escolar, ou seja, as pessoas que nos fazem essa ponte, né? Então, esse respeito é uma questão muito respeitosa e isso é muito incorporado em nós, né? Então, quando o professor faz esse contato com você, é porque esse respeito é incorporado, não só porque a mediação é também uma concepção, né? Fundamenta essa concepção de vida. Mas conte para nós, então, qual a reflexão que você acredita pertinente nesse momento, querido?
Então, a mediação, isso que tu falou, Maria, é muito verdade, e é uma das coisas que a gente procura, né, que um projeto de mediação, ele proporciona na escola, né, que é essa comunicação horizontal, que é o que a gente vive aqui, né, que para nós, por mais que a gente, claro, em função do respeito e da admiração que se tem pelo professor, nós ficamos assim, né, eu digo para vocês, mas é uma comunicação, eu percebo isso, o quanto ele me escuta também, o quanto ele reflete a partir das coisas que eu falo, que eu pergunto para ele, né? Para me dar depois, e ele nunca me dá uma resposta. O melhor, ele sempre faz uma pergunta, né? E me leva a refletir, e aí eu chego à minha conclusão, né? Então, isso é maravilhoso. Mas a citação que eu gostaria de fazer nesse contexto que nós estamos falando é do professor Vesula, e que está aqui, ó, nesse livro dele, diz o seguinte: a mediação na escola deverá propiciar espaço e tempo para que as crianças e adolescentes possam se expressar, respeitando-os sem julgamentos, para que exerçam sua autonomia a partir da cooperação e da corresponsabilização. Né? Então, aqui, só para fechar essa, esse contexto que nós estávamos falando, para além, né, dos diretores, dos professores, enfim, mas as crianças também merecem esse mesmo respeito, né? Exatamente, Edila. Até porque a gente sabe que a realidade, geralmente, das crianças é uma realidade verticalizada, né, dentro das escolas. Eu, pelo menos, quando eu passei pela escola, quando eu tive meus tempos escolares, assim, era uma relação muito verticalizada. Pouco interessava qual era a minha necessidade, pouco interessava o que eu queria ali. Eu estava lá dentro para responder um programa e tirar as notas X, responder de determinada forma, tipo, de determinada forma, né? E eu acho muito interessante isso, assim, de você poder ter esse olhar diferente como você fala, emancipação, autorresponsabilidade, sabe? Gerar essas coisas, porque de fato é muito importante para todos. Até você falando, né, da maneira como vocês atuam nas escolas, tudo, essa questão de moldar para eles conforme as necessidades que eles têm, me lembrou muito a live que a gente fez com uma colega nossa, a Euseni, que é defensora pública lá em Roraima, e ela faz um trabalho com populações ribeirinhas, povos originários. E o que ela traz também é muito, sabe, você trazendo isso me lembrou muito o como ela tenta aplicar lá o trabalho da defensoria, de entender quais são as necessidades daquelas pessoas, o que elas precisam de fato que a defensoria faça, evitar que eles cheguem lá e façam por eles coisas que eles não querem. E isso me linkou muito com o que a Mariana trouxe mesmo, né, dos princípios da mediação, de como a mediação, a gente fala de mediação escolar, de mediação educativa, de mediação familiar, de mediação lá, né? E, na verdade, tudo está interligado, né? Eu acho que independente do local que a gente vai fazer a mediação, que a gente vai, né, aplicar ela, eu acho que esses princípios, essa forma de atender, essa forma de olhar para o outro, é de extrema importância, né? E é interessante como ela é muito bem utilizada, né? Assim, quando a gente vê esses outros projetos, a gente começa a ver essas similaridades e causa uma reflexão mesmo, né? De como a mediação pode ser muito ampla, né? Eu acho que é uma coisa que a gente até conversa, né? Que não sei se existem vários tipos de mediação, acho que mediação é Sim, mediação, né? sim. Independente do tipo, e a gente vai aplicando conforme a realidade do que a gente quer aplicar ela, né? O que eu queria agora falar, Edila, você tinha dito no começo que você tinha 3 perguntas que você queria responder, né, pra Isso. gente. A gente já falou do pra quê, eu acho que a gente conversou bastante desse como, né, é feito, e eu queria agora conversar um pouco com você, assim, até pelo tempo a gente poder depois interagir um pouco com o pessoal do chat, e a questão da prática, e como é que funciona, como é que tem sido essa prática para vocês, como é que você tem visto esse trabalho, como é que as escolas têm recebido? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, claro que sim, Vinícius.
Assim, eu só queria voltar um pouquinho ali e comentar que tu disse assim, a mediação é sempre, né? Mas eu gostaria só de fazer aqui um parêntese, que é a mediação emancipatória responsável, né? E aí, todos nós já estudamos, né? Várias escolas e tal. Eu tive uma oportunidade que foi uma oportunidade muito interessante na minha graduação, durante minha graduação, que eu participei de um projeto de mediação numa escola, né? E aí eu queria só trazer para vocês aqui assim, ó, que num primeiro momento o que eu aprendi era assim que nós éramos os mediadores e que nós ensinaríamos certas técnicas para que eles utilizassem, sabe? E que aí resolveriam seus conflitos, né? Então, só para falar um pouquinho de princípios, né? É completamente diferente de quando a gente fala da mediação educativa que nós queremos aplicar, né? A emancipadora e responsável. Por quê? Porque ela não trata, né, de conflitos, né? Não necessariamente, né? Os conflitos nós vemos como oportunidades, né? Como oportunidades de crescimento. Nós sabemos que eles são inerentes, que eles sempre vão acontecer, e que bom que eles vão acontecer. As pessoas não têm que ter a mesma opinião. As pessoas precisam saber conversar e trocar ideias, né? Escutar o outro, né? Refletir sobre o que o outro está me dizendo, né? Eu tenho que ter o meu momento também de fala. Eu tenho que me sentir segura para falar, né? Então, a mediação emancipadora, ela fala em que nós estamos lá para desenvolver habilidades, né? Para ajudar a trabalhar com eles no sentido de promover essa reflexão, né? Mas no sentido em que eles, os agentes que estão ali, os participantes desse projeto, eles é que vão refletir, eles é que vão é, tomar suas decisões, né? Com consciência, né? Porque essa reflexão, ela gera essa consciência sobre a minha conduta, sobre os meus atos, sobre a responsabilidade que eu tenho nas minhas ações e como ela influencia, né, no meio e no outro, né? Como a minha conduta gera efeitos sobre o meio e sobre as outras pessoas, né? Muitas vezes eu digo, eu não fiz nada de mal. Não, sabe? O que afetou? Eu tô vendo o que eu fiz, mas e para o outro, né? Então, assim, a partir do momento em que ele se apropria, né, de si, que é isso que a gente fala muito da emancipação, apropriar-se de si, né? E responsabilidade, por quê? Responsabilidade, essa corresponsabilidade, sabendo que os meus atos. Tem outra frase aqui do professor que eu anotei que eu acho belíssima e que ilustra muito bem isso. Deixa eu só pegar aqui e vou trazer para vocês, porque nenhuma fala minha vai ser melhor do que essa frase do professor. Peraí, me dá um segundo só, tá? Já tô chegando aqui. O tempo que você quiser, Que Edila. é importante para mim. Para aí. Claro. Tá aqui. Não, não tá. Ai, meu Deus. O silêncio faz parte, o tempo de espera, o Deixa eu pegar respeitar o aqui no tempo. livro que tá aqui. Que tá aqui no livro. É uma frase maravilhosa que ele fala sobre isso, que ele diz assim, ó. Aqui. Essa eu achei maravilhosa. Olhem, escutem. Tá nesse livro também, tá? Na página 123. Eu vou ler só o final do parágrafo, que é essa frase que eu gostaria de trazer para cá. A transcendência do que se produz, do que se pode produzir com as ações de um no outro. Isso é, né,
essa visão que você trouxe para nós quando você fala que é dos interrelacionamentos. É a transcendência do eu, né, das ações, mas então o ambiente, né, o ambiente escolar é um lugar de interrelacionamentos intensos entre muitas pessoas, né? Que há um propósito educativo da escola, enfim, mas que os interrelacionamentos eles estão e também há um processo educativo desses interrelacionamentos, porque é nessas relações em que a relação também se manifesta por meio do conflito, por meio da concordância, por meio do conflito, mas quando você fala sobre esse processo reflexivo das consequências das ações, nesse lugar onde eu permito me responsabilizar pelo que é nosso, né? Pelo que é Exato. meu, pelo que é do outro, pelo que é nosso, pelo espaço, pelos relacionamentos, pelas pessoas, né? Nessa ideia de colaboração e de corresponsabilização por esse espaço, né? Então é esse convite, e fica para mim muito vivo isso em você, e eu gosto quando existe carne nas palavras, nesse sentido, quando a pessoa está toda, né? E aí eu vou acompanhando você e vou me sentindo carne também nesse lugar, que que é desse propósito maior, que é dessa ideia transcendente para o além, que não tem a ver com essa doutrinação, né? Nós não fazemos a mediação pela doutrinação. Eu venho de fora, te ensino, né? Venho com um pozinho mágico da Emília, tá aqui, é o pozinho de Pilim Pim Pim, e me retiro, né? Então, e aí eu fiquei, nessa tua reflexão, eu fiquei pensando, quem é responsável por esse projeto da mediação educativa nos mais diversos ambientes? Somos todos nós, né? Então vai trazendo esse convite. Vai dar certo para quem? Para todos os que estivermos em... E se não der, é responsabilidade de quem? Da nossa. Então esse processo respeitoso vem com também esse convite à emancipação e à responsabilidade. Isso é encantador e é o que torna, Edila, sustentável. Né? Eu vejo que é o que sustenta um projeto de educação, de mediação educativa, né? Dá sustentabilidade e a corresponsabilidade sobre o projeto das pessoas envolvidas, né? Exatamente, Mari, porque muitas pessoas vêm e nos procuram e dizem, a gente está tentando resolver um problema, né, na escola, né, uma questão entre pais, é seríssimo e tal, ou entre alunos, né? E aí a mediação restaurativa, ela pode ser utilizada, né? E também nós temos uma visão diferente do que é a mediação restaurativa, né? Que é importante aqui frisar, porque para nós não existem as vítimas, né? E e o ofensor, né? Para nós existem as pessoas que ali estão envolvidas, né? Por quê? Por que que para nós não existe? Porque nós entendemos que quando eu digo que uma pessoa é vítima e outro ofensor, eu já estou julgando. Então eu não faço isso. Eu procuro ver no sentido de que são as pessoas. Mas o que eu queria comentar, pode ser utilizada? Pode. Só que ela vai resolver aquela questão e tá, finalizou, né? Mas assim, o que é mais importante para nós não é isso. E sim ajudar essas pessoas, né, se apropriando, se emancipando nesse sentido, para que realmente elas no futuro, né, nesse momento e no futuro, elas saibam resolver as suas situações mais complexas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não é só a gente usar a mediação, né? Porque ela não serve para isso, para ser usada como um paliativo. Não, a mediação, quando nós sugerimos um projeto assim, agora eu vou falar da prática, tá, Vinícius, que tu me pediu que eu não esqueci.
Mas assim, quando nós implementamos um projeto, né, numa organização, ele se estende, né, ele se insere naquele contexto, né? De que forma, né? Intrinsecamente, né? Então, por exemplo, nós formamos os professores em mediação, formamos os professores também enquanto mediadores e enquanto formadores de mediadores, né? Os professores se apropriam de todos esses valores e princípios da mediação, né? E aí se tornam aptos a ministrarem as suas aulas, a desenvolverem atividades, né? Dentro desses princípios. Então, o professor que tem essa base, ele provavelmente ele vai procurar fazer, ao invés de uma brincadeira, de algo de um. Vocês lembram do ditado aquele, né? E aí que expunham a gente, quantos tu acertou, quantos tu errou. E aí sempre tinha alguém que tinha acertado tudo e a gente tinha errado um monte de coisa, né? E aí a gente queria assim, né? Enfim, então essa competitividade, né? Ela deixa de existir, né? O professor ele sabe usar, ele vai saber desenvolver atividades com os alunos num sentido mais colaborativo, né? Enaltecendo as competências de cada um, né? É, e não abrindo e não constrangendo os alunos mostrando os erros, por exemplo. Não, os erros eles são ótimos porque é uma maneira também da gente aprender, mas eu potencializo isso trabalhando essas questões com eles no sentido agora eu perdi a palavra, mas vamos passar. Mas no sentido. Deu, agora foi. Fugiu. Eu fui lá para a sala de aula agora e o professor ficou lá com a minha Você foi para o palavra. pensamento da coisa Ed. acontecendo, né? Mas nesse processo é muito interessante, né? Eu Como acho que eu essa lembrei. ideia do professor se apropriar do conceito, de entender e aí vai de cada um, né? E colocar dentro do seu programa pedagógico essa ideia de transformar a sociedade para uma sociedade cooperativa e não competitiva, né? Como que eu posso trabalhar com habilidades dos meus alunos das diversas maneiras que seja em prol dessa turma, dessa comunidade, desses, né? Exato. Saindo desse lugar mais individualista para um lugar mais coletivo, né? Onde eu faço parte dessa e sou reconhecido por essa comunidade, enfim, né? Pelas minhas habilidades que são em prol de todos, né, Edila? Não do individual. E eu acho muito legal como isso puxa muito Paulo Freire, né? Você vê muito assim disso dele assim nesse contexto, assim, isso é muito muito legal mesmo. Eu entendo, Edila, eu também, eu faço uns pensamentos que meu cérebro ele vai muito mais rápido do que minha boca consegue ir. E daí, às vezes, eu também me perco, assim, um pouco nas palavras, então pode ficar tranquila que isso acontece mesmo. Que bom, que bom. Obrigada. E eu fico aqui ouvindo você falar, eu acho que só queria trazer essa reflexão antes de deixar você continuar, Edila, como eu, durante toda essa conversa, eu não paro de fazer associações com o meu tempo de escola, né? E você trouxe essa questão da competitividade. Eu lembro muito bem que geralmente meus anos assim de escola eram 4 turmas, né? E como as 4 turmas tinham uma rixa entre elas, você não interagia entre os alunos, né? Você não tinha essa coisa, ou você era daquela turma ou daquela outra, né? E refletindo agora como o colégio mesmo incentivava isso, né? Fazendo campeonatos, agora a melhor turma de tal coisa foi isso, a melhor turma vai ganhar não sei o quê. E é engraçado como a gente, eu acho que é um trabalho muito importante tomar essa conscientização, levar essa conscientização para dentro das escolas, porque é algo que é tão natural já, algo que acontece há tantos anos, é feito dessa forma há tanto tempo, que a gente entra dentro desse sistema e como criança, como adolescente, até como adulto, quando a gente está numa faculdade, a gente não para refletir, a gente acaba aceitando, a gente aprende a se submeter a essas coisas, né? A esse estilo competitivo, essa coisa conflituosa do um contra o outro ali, não do um junto do outro, né?
E eu só queria trazer mesmo essa reflexão aqui, que meu cérebro estava maquinando enquanto você falava. Estamos todos viajando nas ideias da Edila, não é mesmo, Vinícius? E Edila, Vamos ter que chamar confesso que ela eu mais estou vezes, Mariana. muito, eu estou muito curiosa para você contar uma experiência para nós, para dizer como é que isso tem acontecido aí na prática. Bom, então, assim, é muito interessante, né, esses projetos. Como é que eu vou explicar para vocês, assim? Acho que dificilmente, sabe, as pessoas vão. Não sei se alguma escola já, depois da gente falar, já, tipo, não quero, né? Enfim, porque realmente é algo que transforma, né? Que melhora, que torna aquele ambiente, né, mais fácil de conviver, mais leve, mais fortalece, né, as pessoas, dá essa noção assim de que realmente ali elas são pertencentes, né? Todas elas, né? Esse sentido de inclusão, de acolhimento, enfim, de autonomia, né? Principalmente, né? Tão bom quando a gente pode exercer a nossa autonomia, né? E exercer isso dentro da escola é muito importante para que a gente se torne adultos não submetidos, né, Vinícius? Não submetidos e até assim, como se diz, convencidos, né? Como é bom quando a gente consegue, né? Pensar, quando a gente consegue falar sobre outras coisas, né? Normalmente as escolas aí estão aí para preparar adultos para fazer um vestibular, enfim, né? E esquecem, né? Só lembram de conteúdo, enfim, esquecem, né? Que aquele estudante também vai ser um cidadão, né? E já é muitas vezes, né? De acordo com a faixa etária, enfim. Mas como é que a gente faz isso, né? Isso realmente é bem importante. Eu me perdi porque eu viajei, eu fui lá para minha sala de aula, eu lembrei lá de um professor, mas enfim, não vem ao caso aqui, né? Mas assim, ó, o que mais que eu queria comentar aqui com vocês, que eu queria trazer para vocês aqui, deixa eu só ver um pouquinho aqui nos meus apontamentos, que aí eu já vou, que eu já viajei tanto aqui que meus apontamentos já dispensei-os. A gente gosta de dinamizar os apontamentos. Dinamizar. Tá em ordem, né? A gente Não, desordena, Edila. já foi. Desculpa. Mas assim, voltando a falar da prática e dessas questões, né, de vivência que a gente tem, é importante assim, e como é que isso acontece lá na frente, né? Então já falei para vocês a respeito de que as aulas, né, que os professores então eles se tornam aptos para ministrar as aulas, né? A gente não vai lá só para ensinar eles a fazerem uma mediação. A mediação, isso que eu quis colocar antes, ela está inserida em todo o contexto, então ela passa a ser aplicada, né? Ela se transforma até como um método, né, pedagógico para os professores, digamos assim, né? Não um método pedagógico, mas vocês me entendem, né? Porque esses valores e princípios estão inseridos dentro daquelas atividades, né, pedagógicas, né? Então, ela perpassa aí esse espaço de mediação, né? De mediação de algumas situações, né? Mas para essas questões de mediação é importante aqui a gente frisar assim, ó, que a escola também, por sua vez, ela tem lá o papel que ela precisa, então, né? Depois daquela formação que eu comentei com vocês que a gente faz dos professores, os professores são formadores, né? E os professores, eu acho bem importante a gente comentar a esse respeito, porque tem vários métodos aí de implantação de mediação, e a nossa, nós primamos pela quando o aluno vai receber a formação, né? Então deixa eu só voltar aqui. Fazemos a sensibilização lá com professores, com a comunidade, com pais, etc. E aí, por fim, como eu comentei antes, chegamos aos alunos, né? Quando fazemos isso, o professor é que vai em sala de aula passar esses princípios, esses valores para os alunos. Não sou eu, Edila, que vou fazer isso.
os alunos vão dizer, ué, quem é essa pessoa aí? Não, não é a Edila, é aquele professor que ele já está acostumado, que ele sabe que é aquela pessoa que está lá para ensiná-lo. Esse professor é que vai passar esses fundamentos para os alunos. Isso eu acho, assim, importantíssimo, sabe? A questão da gente valorizar, né? Não a gente valorizar, mas do professor ser valorizado, né? Para mim é isso que a gente acaba fazendo, sabe? Porque é o professor, o aluno se identifica com aquela pessoa, né? E nós, mas aí o professor de repente não vai se sentir, não, nós estamos ali para apoiar o professor, nós estamos junto. Nós estamos lá supervisionando, né, e apoiando o professor. Ele não está sozinho. Mas é importante que o aluno vai escutar isso daquele que está ali com ele todos os dias, que já é conhecido, né, que ele confia, enfim. O professor é que vai passar isso. Então, o professor vai ensinar isso para os alunos e também aí, dessa vez, quem vai fazer a proposta de se eles querem desenvolver e se tornarem mediadores é o professor. E aí como é que são escolhidos os alunos? Nós que escolhemos os alunos, o professor escolhe. A direção que aponta, vamos botar ali aqueles alunos que tiram a nota mais alta. Não, os alunos é que vão dizer se eles têm interesse. Eles vão se candidatar, eles vão dizer, olha, eu quero participar. A professora pode indicar algum aluno? Pode, ela pode convidar o aluno. Se o aluno aceitar, ok. Os coleguinhas podem indicar? Podem, mas é ele é que vai aceitar ou não, né? Então, isso é muito importante. De novo, aqui a gente volta com o princípio lá da voluntariedade, né? Vamos pegar aquele aluno que gera mais, que faz mais barulho na sala de aula para colocar para ser mediador. Não, não necessariamente, tá? E ele pode, sim, todos os alunos podem, né? Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, né? Então, todos eles, né? E a partir do momento em que eles se formam para ser mediadores, é incrível, porque além, né, é, deles estarem aí desenvolvendo todas essas habilidades, eles se tornam líderes, né, naquele grupo, sabe? Isso é muito transformador, isso é maravilhoso. O que mais que eu queria trazer aqui para você, só porque eu acho que nosso tempo aí já estourou, né, Vinícius? A gente está Estamos se nos prolongando. últimos minutos. Estamos Estamos, nos últimos minutos. Eu Beth, acho foi que que era, delícia. eu acho que era isso que eu tinha aqui. Eu respondi em parte, eu sei, fiquei devendo algumas outras coisas. Me coloco aí à disposição. A gente pode outro dia conversar de novo. Vai ser um prazer, eu gostei muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem aqui. uma Acho que é pergunta, isso. Fale. isso. Edila, tem uma pergunta ali no nosso. Quer trazer a pergunta, Vini? Pode trazer, Maria. Eu tô dando uma olhada para cima no feed aqui, pegar Tá. algumas frases que também A eu gente vi que tem uma passaram. pergunta ali, Edila, e quando a pergunta é no seguinte sentido: quando as famílias querem a mediação na escola, mas o autoritarismo, como que a gente remove quando esse autoritarismo da escola que ela não quer a implementação do projeto, né? Eu não sei se já passou por alguma experiência nesse sentido. Fiquei refletindo quando você trouxe o caminho que vem, né? Se em algum momento você já teve esse anseio dos pais, da família, enfim, querer o projeto na escola? Olha, já teve, tá? Já teve. E, inclusive, uma amiga que precisou, a partir do filho dela, essa amiga acabou indo estudar e fazer outras coisas, porque ela sentia essa necessidade. Ela dizia assim, Edila, a escola do meu filho, eles não, assim, eu preciso conversar com eles e eles não me escutam, enquanto mãe, né? E ela, como é que eu posso fazer isso, né? E aí ela tinha para ela que a escola era autoritária e, assim, era o que a escola queria e ponto final, né? Nós somos maiores, se o teu filho tá bem aqui, se o teu filho não estiver bem aqui, ele procura outra escola, sabe? Mais ou menos assim.
E ela pode, sim, as pessoas podem indicar, por exemplo, a gente pode ser chamado por pais, por professores, né? E tá solicitando e tá verificando com a escola se a gente poderia conversar, sabe? E não que a gente vá lá, chegar assim, olha, vamos fazer. Não, mas a gente pode conversar. Eu entendo assim, sabe? Aquilo que eu disse, o ideal é quando a escola vem e nos pergunta. Mas se parte, né, da comunidade, sim, a gente pode ir lá, sentamos, conversamos com eles, fazemos o mesmo processo, né, de sensibilização e tal, e vamos ver se aquilo faz sentido ou não, né? Nessa escola da minha amiga, ela está sendo desenvolvido um projeto de mediação escolar. Aqui no município de Viamão. Então, assim, acaba que dá certo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, chega uma mãe lá, pô, vocês não me escutam, né? Enfim, ah, eu gostaria de implementar um projeto aqui na escola. Não, daqui a pouco ela não tem toda essa, vamos supor, ah, todos os fundamentos, enfim, não está ali apta para já ter uma conversa, mas pode fazer essa ponte, né? E a gente pode ajudar também, a gente pode marcar uma reunião e ver se a escola gostaria de participar de alguma forma, né? Enfim, eu acredito que sim, né? Por uma experiência Perfeito, que eu já tive que deu certo de alguma forma. muito bom. Então, Edna, Maravilha, Edna. pena que tá acabando. Sabe aquela tipo, ai meu Deus, e essas perguntas, o que que eu faço com elas? Eu faço na próxima, no nosso próximo encontro. Já deixo aqui meu nome do Vinícius e do Bruno, né? Que estamos no projeto. Vai ser uma honra recebê-la novamente. Faço minhas palavras da Odete, né? Que Edila foi maravilhosa a explanação. Eu vou ler o que a Odete diz. Então, parabéns, Edila, maravilhosa explanação e o trabalho maravilhoso. Bom seria se toda a comunidade escolar abraçasse esse projeto e implementasse essa cultura no ensino. É fantástico. E foi realmente muito esclarecedor, assim. Acho que abre... o que você fez foi dissolver né, abrir o que tem dentro da mediação educativa. Acho que você fez isso com muito cuidado e eu saio daqui, pelo menos, muito, né? Como ampliou o olhar, né? Como abriu para reflexão. Então, aquilo que você faz lá nos projetos de mediação educativa, compartilho com você, que fez comigo também aqui na minha cabeça. Muito obrigada pela nossa conversa. Vini, Eu. Não, eu lembro. Esses momentos que a gente acaba, eu lembro muito do Jô Soares, né? Quando toda a plateia acaba o programa, todo mundo faz ah! Mas é que eu acho que a entrevista boa é essa, né? Que dá essa vontade de conversar mais, assim. A gente sabe que tem muito mais para ser conversado. Queria te agradecer, Edila. Com certeza vai ser um prazer ter você aqui de novo. Com certeza a gente vai te chamar de novo aqui para continuar essa conversa. Que eu acho que eu vendo assim a comunicação do chat, assim, eu percebo que foi muito importante, eu vi muitas reflexões interessantes sendo trazidas, eu acho que realmente fez uma diferença mesmo, assim, para nós todos, assim, de entender um pouco melhor como que funciona essa mediação educativa, e eu te agradeço demais a disponibilidade, e espero que você tenha ficado tranquila fazendo aqui, porque realmente a gente gostou muito de conversar com você, Edila, de verdade. Então, deixo para você aqui esse espaço antes da gente fazer o jabá final ali, né, das explicações, mas deixo para você, então, se despedir do pessoal aí, deixar uma última palavra, uma reflexão. Nossa, eu só quero agradecer vocês, o acolhimento da Mari, do Vinícius. Nossa, foi muito bom, me senti realmente em casa, tanto que brinquei, tanto que me permiti aí dar um branco. Nossa, vocês me acolheram demais. Eu agradeço por falar desse tema, é algo que eu gosto muito mesmo. E vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigada por fa- tomarem essa iniciativa novamente, tá? Agradecer aí quem está nos olhando, quem está aqui, e a Odete, dizer que a Odete, a Odete, assim, ó, vamos com cuidado, porque ela é muito minha amiga, então ela, né, sabe como é, né? Odete, ó,
Um beijo e um beijo. Muito obrigada para todos aí que ficaram com a gente até agora, né? Só agradecer vocês. Obrigado, Vini, Edila, recadinhos demais. finais, Vini? Recadinhos finais, pessoal. Quem não segue a gente, né, e está assistindo, por favor, siga. Eu fale mais sobre isso. A gente vai sempre dar continuidade nele, trazendo temas diferentes, pessoas diferentes para conversar. Sempre no mesmo gabarito da Edila, aí, né, mantendo esse nível de qualidade sempre do programa. E o programa ele vai ficar gravado para quem perdeu o começo ou quer voltar a assistir alguma parte. Ele fica gravado aqui no Instagram. E daqui a pouco eu já vou colocar ele também no nosso canal do YouTube, que é o Mediação Emancipadora e Responsável Brasil, no YouTube. E lá tem todos os programas já do Fale Mais. E quem preferir assistir por lá, pode assistir por lá também, ok? Tamo junto, pessoal. Um bom dia aí para todo mundo. Um Obrigada, abraço e até a querida. próxima, viu? Obrigada, Edila. Obrigada, Vinícius. Valeu. Beijo.